Oi, gente, tudo bem com vocês? Desculpem o cenário aí atrás, tá? Mas estou fazendo algumas reformas aqui em casa, algumas mudanças, e aí meu escritório tá bem bagunçadinho, tá? Vou disponibilizar para vocês os slides separadamente dessa aula. Por quê? Como eu fiz uns slides muito grandes para essa aula, são mais ou menos 75 slides, então se eu gravasse junto, a gravação talvez não, a qualidade talvez não seria a mesma, né? Por conta, quando a gente vai processar para colocar a aula para vocês. Então vocês vão acompanhar a aula pelos slides separados que eu vou deixar para vocês lá junto com esse vídeo. Tá certo? Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, tá? Que na verdade são alguns pontos de discussão, tá? Para discussão dentro do nosso sistema de saúde brasileiro, tá? Dentro da nossa matéria de gestão e planejamento, dentro da parte de gerenciamento mesmo, da liderança dos serviços, tá? De enfermagem. E aí a gente vai começar falando, a priori, de algumas palavras mágicas, tá? Que vocês vão estar visualizando aí no slide, do nosso sistema de saúde, tá? Brasileiro para esse século XXI e que é utilizada aí desde o ano de 2017. Não só do ano de 2017, mas começou a se difundir mais, né? As pessoas começaram a conhecer mais algumas outras palavras a partir de 2017, tá? Equidade, que é uma palavra bem conhecida por todos nós, tá? Que não é a mesma coisa de igualdade, tá? Equidade é você fazer com que todo mundo tenha o serviço de acordo à sua necessidade. Diferente de igualdade, que é você tratar todo mundo igual, independente da necessidade, tá? Temos outra palavrinha interessante, que é oportunidade, tá? Dentro dos serviços de saúde, essa palavrinha tem sido bem utilizada em todos os aspectos, em uma gama bem mais plural, tá? Que é outra palavra que não está aqui, mas a questão da pluralidade também tem sido muito utilizada agora, que a gente vai destrinchar isso, tá? Durante a aula. Efetividade, que é quando os nossos serviços realmente funcionam, tá? Não adianta você oferecer um serviço, né, e ele não funcionar. E é aí que o nosso planejamento entra, que o nosso gerenciamento entra. A questão da eficiência, tá? Efetividade e eficiência. Então, o serviço, ele tem que ser efetivo e ele tem que demonstrar eficiência, sendo que toda a sua atenção tem que ser voltada aí para o paciente. Então, a atenção centrada no nosso paciente e a segurança, que vocês podem ver aí que é o pilar maior, né? Que vai englobar os nossos pacientes, os nossos clientes, a nossa equipe, a gente mesmo, né? A gente não pode prestar uma assistência de qualidade sem estar seguro no nosso ambiente de trabalho, tá? Ainda, né, dentro do século XXI, nós teremos aí uma questão de remodelação desse nosso sistema de saúde, tá? E aí a gente vai enfrentar alguns desafios. Dentre eles, nós vamos ter o processo da reengenharia, né, dos processos de cuidado. Mas, pelo amor de Deus, Camila, o que é isso, esse negócio de reengenharia dos processos de cuidado? Então, entra também a parte aí dos incentivos, tá? Financeiros, o ambiente de regulação, né, nesse processo de reengenharia desse processo do cuidar, que é realmente ressignificar, reinventar, remodelar, né, o que é imprescindível dentro da nossa saúde brasileira, dentro dos processos, dos contextos que a gente já conhece, do que é SUS, né, que a gente vê aí nas disciplinas de saúde coletiva. Mas, além disso, nós temos também o uso eficaz da tecnologia de informação, que a gente estuda no processo de sistemas de informação, que isso vai
facilitar a organização do processo de trabalho, vai facilitar, né, o processo de trabalho da equipe assistencial centrada no paciente. Então, para isso, a gente precisa ter gestão de conhecimento, a gente precisa ter habilidade, que também entram dentro dos desafios, né, de remodelação aí do nosso sistema de saúde. E isso vem a partir da nossa gestão, do nosso conhecimento, né, de gerenciamento. Vai ter também a questão do desenvolvimento das equipes eficazes, tá? Entrando na parte de eficácia e eficiência. Então, as equipes, elas precisam trabalhar de modo eficiente, de modo que realmente resolva, de modo resolutivo. Por isso é necessário essa remodelação do sistema. Tá? O desenvolvimento dessas equipes, né? Então o alto desempenho, né, da equipe assistencial centrada sempre no nosso paciente, tá? A coordenação dos cuidados, né, tendo em vista as necessidades e as condições do nosso paciente. E, claro, a incorporação aí de medidas de desempenho de resultado para melhorias e responsabilidade, onde a gente vai ter resultados, né? Ou seja, vai ser um ambiente seguro, eficaz, eficiente, personalizado para o seu paciente, oportuno, né? Realmente ali ele dá no momento correto, a oportunidade correta, tá? E a equidade, que é assegurar realmente a assistência de qualidade prestada ao paciente para a necessidade desse paciente. Então, o que é que se busca, né? O que é que se busca nessa remodelação, nesse gerenciamento do nosso sistema brasileiro? Então, em busca às ações, elas precisam ser desenvolvidas, tá? Em conformidade com as necessidades do usuário. É aí que entra a equidade, tá? Dentro dos serviços oferecidos, e a gente vai pleitear algumas coisas. Então, índice zero de riscos é difícil, mas é o que a gente busca, né? Aí fala, mas se a gente busca, a gente precisa alcançar. Não necessariamente significa que eu iria alcançar isso, né, em sei lá, uma semana. Mas é por isso que existe o gerenciamento, o planejamento. Em quanto tempo eu preciso buscar isso? Né? Em 6 meses eu quero estar, sei lá, em 70%, e isso gradativo, tá? Pra gente realmente conseguir aí questões dignas, condições dignas de atendimento à pessoa humana, tá? A satisfação entre a demanda e a oferta, tá? Então, sustentabilidade, crescimento e satisfação das equipes de saúde, tá? Então, uma vez que eu consigo realmente fornecer uma qualidade na assistência, um processo, né, de cuidado eficaz para o meu paciente, que eu vejo que o meu trabalho funciona, então eu me sinto bem, eu me sinto feliz, o processo de gerenciamento realmente adiantou, realmente significa alguma coisa, realmente o meu processo de remodelar os meus serviços, a assistência que eu presto para esse paciente, realmente isso faz diferença na vida do meu paciente. Mas aí vem a seguinte questão, né? É fácil? Não, fácil não é, né? Então, existem aí as entraves, né? Por isso que a gente chama de remodelação, de desafios. Então, fácil nunca vai ser esse processo de remodelação, porque elas vão envolver aí, gente, práticas organizacionais em saúde. Então, elas vão ter influências, tá? As influências políticas, as influências legais, as influências econômicas, que a gente precisa de dinheiro para fazer isso. Sempre vai entrar a parte do dinheiro, a parte de investimento realmente do sistema de saúde, do gestor entender que essas práticas organizacionais são necessárias, que esse planejamento, que esse gerenciamento é necessário dentro do processo de saúde. E as influências éticas, tá? Então, a ética, ela vai acompanhar a gente aí sempre nos nossos processos de enfermagem, na nossa liderança, em tudo que a gente for fazer, a ética vai acompanhar a gente sempre, tá? Então é interessante sabermos realmente o nosso código aí, né? A nossa deontologia, até onde a gente pode ir, o que a gente não pode fazer, o que a gente tem que respeitar, né? Então, além disso, nós vamos ter aí a questão das mudanças sociais, tá? Então, as mudanças sociais, elas vão sempre estar relacionadas às crenças, né? Que tudo que é social, gente, tudo que é cultural, não quer dizer que está errado, mas é cultural. E a gente precisa aprender a respeitar essas crenças, né? Uma vez que está tudo relacionado a isso.
né, aos valores dessas pessoas, de uma sociedade, uma comunidade, relacionado também às atitudes, né, que o outro vai tomar e que eu irei tomar também, enquanto gestora desse serviço, enquanto enfermeira ali, assistencial também, que é independente de ser gestora ou assistencial, a gente precisa planejar, tem que ser junto. A questão de opiniões, né? Nem sempre a sua opinião, tudo que você fala, vai estar centrado que você é o rei da razão, mas eu estudei, mas eu sei isso, mas eu sei... Não, a gente precisa aprender a respeitar, por isso que tem todas essas questões aí. Então, as novas aspirações, né, nos membros da sociedade e a busca aí de novos bens e serviços, tá? Então, todas as organizações sofreram com o impacto na maior conscientização ecológica ocorrida a partir dos anos 80. Foi um valor que, ao ser enfatizado pela sociedade, afetou as organizações nela existentes. Então, a gente tem um exemplo aí, né? Que todas as organizações sofreram esse impacto, né? Quando a gente tenta levar essa conscientização, que ela ocorre aí, que ela vem essa mudança a partir dos anos 80. Então, tudo é um processo, tá? Nada é fácil. Então, qual o impacto disso no serviço de saúde? Então, o que isso pode trazer de benefício e de malefício, né? Porque tudo tem um ônus e tem um bônus, né? Então, a gente precisa saber até onde isso pode nos levar, né? Então, para a gente pensar, para a gente refletir, tá? As transformações socioculturais, políticas e econômicas, ao incidirem sobre as políticas organizacionais, né, elas afetam diretamente os serviços de saúde, principalmente sobre a perspectiva da redução de custos, tá? Lembrem-se aí a questão do dinheiro, contribuindo para a manutenção da lógica de aumento da produtividade, muitas vezes em detrimento do cuidado de qualidade, tá? Então, para a gente refletir um pouco realmente, né, sobre isso, e aí a gente entra no histórico, né, e no contexto do nosso país, né, que a gente também já é conhecedor disso tudo. Então, aí, ao longo do século XX, né, o setor de saúde ele passou por importantes mudanças, né, desde do processo existente lá dentro mesmo, né? A gente teve a reforma sanitária, que foi um marco importante dentro das mudanças no nosso setor, né, no setor de saúde, ocorrida no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, foi um movimento, né, específico, contextualizado aí, né, na redemocratização política da sociedade, política da saúde, né, caracterizado aí na saúde pela transição do modelo de atenção excludente, fragmentado, né, e dicotomizado entre as ações preventivas e curativas. Então, a gente saiu do modelo de atenção curativo, né, e veio conhecer o que era um modelo de atenção preventivo. Não é que os dois, um deixou de existir depois que o outro entrou. Não, existem, né, os modelos de atenção à saúde ainda, porém hoje nós temos um foco maior dentro do modelo de atenção preventiva, que vocês também já conhecem, né, esse modelo de atenção aí. Então, nós tivemos aí dentro desse processo, né, todo um histórico, né, de uma contextualização, né, quando a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi quando tudo mudou, que foi quando realmente teve um marco aí da nossa reforma sanitária, onde surgiu um novo modelo de atenção à saúde no nosso país, né, onde surgiu aí a nossa lei, onde surgiu o nosso SUS, de fato, né, a nossa lei de número 8080, que surgiu aí em setembro de 1990, que denominou o nosso Sistema Único de Saúde, né? Então, o novo modelo de atenção, enfim, surge com o nosso Sistema Único de Saúde. E aí ele vem com uma gama de coisas maravilhosas e boas para a gente trazer para a nossa saúde, né? Entre elas os princípios, né, as diretrizes do nosso SUS, né, o que entram universalidade, integralidade, autonomia, igualdade da assistência à saúde, direito à informação sobre a sua saúde, do potencial dos serviços de saúde para você enquanto usuário,
A utilização da epidemiologia, então realmente conhecer os nossos indicadores, né, nesse processo da organização do serviço de saúde. Então a participação da comunidade, que é quando a comunidade realmente vem a questão do controle social, né, esse processo da descentralização, que foi um marco assim importantíssimo, que integrou realmente as ações de saúde, integrou o meio ambiente, o saneamento básico, que foi quando a gente conseguiu aí conhecer o conceito de saúde ampliado, né, onde a saúde não era apenas a ausência de doenças, né, mas representava algo muito maior, uma gama muito maior, né, de resolutividade, de organização do serviço, né. Então isso tudo foi um marco interessante e importante para a gente chegar no nosso processo. Outra coisa, né, outro marco na organização do nosso serviço foi as redes de atenção à saúde, que hoje nós sabemos que a rede, né, a ordenadora da rede é a nossa querida e mãe Atenção Primária à Saúde, muito conhecida aí por atenção básica, né, que foi instituída aí, né, pelo Ministério da Saúde no ano de 2010, que foi a superação do modelo fragmentado, tá, das ações do serviço de atenção à saúde voltado para as condições agudas, né. Os arranjos aí também organizativos dessas ações de serviço de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integrados por meio dos sistemas do apoio técnico, logístico e de gestão, né, buscam garantir aí a integralidade do cuidado para os nossos queridos pacientes, né. Então, a gente entra também numa parte aí que entra na economia de escala, tá, que na verdade não é algo tão interessante para vocês aprenderem agora, então vou apenas citar, né, esse processo, que é realmente a parte de concentração dos serviços em determinado local para diminuir os custos e otimizar os resultados. Não é interessante para vocês aprenderem agora. É que vocês já têm conhecimento, né, que tudo vai demandar dinheiro no nosso sistema para funcionar, tá? Mas é algo mais a nível de pós-graduação, tá? Que vocês vão conhecer realmente a nível de pós-graduação, que a gente tem que citar, porque vocês têm que saber, tá? Mas vocês vão realmente conhecer mais a nível de pós-graduação, tá? Que aí vocês vão buscar realmente a área que vocês irão atuar. Então, vai buscar também a questão de diminuir os custos, tá? Mas não é assim, hoje eu fiz essa ação, vou diminuir o custo hoje, não. É médio e longo prazo, tá? Então, é trabalho de formiguinha, realmente, tá? Essa economia aí de escala. E a qualidade, tá? A excelência do cuidado, onde a gente vai buscar aí a efetividade, né? Que é a questão de implementar as ações que produzem benefícios claros, onde a gente consegue visualizar realmente esses benefícios. A segurança, né? Que é reconhecer e evitar situações geradoras de danos, né? Tanto para você quanto para o seu paciente, quanto para a sua equipe. A centralidade no indivíduo, na pessoa, né, que é a parte de respeitar as expectativas, o que essa pessoa espera, e os valores, as crenças, aquele processo cultural, né, do indivíduo ali, tanto o indivíduo quanto coletividade, tá? A pontualidade, tá, de evitar esses atrasos aí potencialmente danosos, ou seja, o paciente precisa de uma cirurgia, essa cirurgia tem que ser feita. Então, tudo isso demanda tempo, demanda planejamento, demanda gerenciamento. Isso tudo é feito dentro do nosso sistema de saúde. A eficiência, né, que é evitar, né, essas ações desnecessárias e não efetivas. Se eu sei, por que eu vou fazer isso? Né? Então, tudo tem que ser realmente pensado, tem que ter uma logística, né? A questão da equidade, que são as características pessoais que não devem resultar aí nas desigualdades no cuidado à saúde, né, que a gente já conhece. O acesso, tá, que tem a questão aí de considerar realmente as barreiras geográficas, financeiras, socioculturais, étnicas, gênero, né, para essas pessoas, estabelecer relação entre o acesso, escola, qualidade, custos, analisar aí a disponibilidade, comodidade, aceitabilidade dos serviços aí pelo usuário, né, como é que esse usuário faz para chegar até a unidade de saúde, é de fácil acesso para ele tem que pegar ônibus, ele vem andando, ele tem condição de andar, seria mais fácil se eu fornecesse esse acesso através de uma visita domiciliar. Como é que funciona isso, tá? E aí tem a questão do sistema fragmentado, né?
que existia, né? Existia e existe ainda em algumas questões, sistema fragmentado e hierarquizado. E hoje nós temos aí as nossas redes de atenção à saúde, né? Que tudo funciona harmonioso. As pessoas precisam conversar, dialogar, então a rede precisa funcionar. Né? Então é aquela questão do acolhimento, que é conhecer o que a atenção primária faz, é conhecer o que a rede de MAC faz, né? Que é a média e alta complexidade, conhecer realmente a estrutura, né? E isso não ser tão fragmentado, né? E também não tão idealizado, né? Que às vezes a gente fala assim de um ideal, mas não é assim, né? Tudo é um processo de construção. Existe a hierarquia? Existe, né? Mas a nossa base ali é a nossa atenção primária à saúde. Depois a gente entra para a nossa média complexidade, depois a gente entra para a alta complexidade. Então a gente tem que entender que existe sim um sistema de hierarquia desses serviços, onde a gente precisa começar ali pela atenção primária, mas que isso precisa funcionar em rede. Que as pessoas precisam conversar, que essa rede precisa conversar para oferecer um serviço adequado, um serviço de qualidade para o nosso paciente, tá? Aqui eu coloquei nesse slide, vocês vão ver aí, eu coloquei algumas redes temáticas prioritárias, né, pactuadas nas RAS, são as redes de atenção à saúde, que eu coloquei os números aí da portaria, né? Então vocês vão ver que tem o número da portaria, a data que foi feita a portaria e o que diz respeito a essa portaria. Então é interessante que vocês, né, procurem, eu já coloquei aí para vocês, já tá. É só vocês pegarem o número, colocar na internet e realmente ler. É interessante saberem, né, a rede Cegonha, a rede de urgência e emergência, a rede de atenção psicossocial, a rede de cuidado da pessoa com deficiência, que vocês vão ver isso fragmentado, né, durante as disciplinas, tá? Então, quando a gente junta tudo, quando vocês vão para campo, vocês vão entender melhor como é que tem esse processo. Mas aqui tem todas as portarias, caso vocês tenham curiosidade, né, interesse de ler aí realmente, de entender como é esse processo. E aí, para a gente pensar novamente, né, para a gente refletir, na nossa Constituição, né, de 88, aí, a questão de equidade garantiu no acesso aos serviços de saúde, uma vez que garantiu a universalidade da cobertura, atender todo mundo, atendimento para todo mundo, para todas as pessoas, universal, independente de classe social, de tudo, do atendimento, né, com o propósito de fornecer igual oportunidade de acesso aos serviços de saúde para indivíduos com as mesmas necessidades. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre isso aí, né, dentro do nosso contexto. E continuando, né, a sustentabilidade desse sistema depende de aportes financeiros que muitas vezes estão abaixo da capacidade do financiamento do setor, né, uma coisa que a gente encontra, né, é bem comum a gente ver isso aí. Vocês estão no campo agora, vocês estão vendo como é a realidade, né, do nosso sistema de saúde. A gente passa por ele, né? Então, como é que a gente vai garantir a sustentabilidade do nosso modelo de atenção? Como é que a gente vai fazer para garantir isso para o nosso usuário? Como é que o SUS faz isso? Né? Como é que faz? Então, temos aí agora a questão do financiamento, que vocês também já conhecem um pouco, já viram, né? E aí tem, coloquei no slide, né, alguns sistemas, tá? Alguns modelos. Aí coloquei basicamente, tá, os países que utilizam, tá? Mas depois vocês podem realmente ler melhor, saber mais, mas para vocês entenderem como é que acontece ao redor do mundo, né? No nosso país nós temos o SUS, né? O nosso país é o único país, gente, o único corajoso país que assumiu o desafio de ter um sistema universal, de ter um sistema público, de ter um sistema gratuito de saúde. Então, o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu esse desafio, tá? Então, como é que funciona esses sistemas, né? Na Inglaterra, na Itália, na Grécia, Portugal, predominantemente ali na parte da Europa, uma parte também da nossa América do Norte, alguns países aí
eles têm incluindo o nosso país, tá? Eles têm um predomínio de recursos fiscais, né? Que é a questão do imposto, né? O nosso imposto. Então, a gente paga, né? O predomínio de recursos fiscais. Então, a gente paga para ter o SUS. A gente paga imposto. Então, a gente tem direito ao SUS porque a gente paga imposto, tá? Gratuito, né? Quando a gente coloca assim, gratuito, é porque a gente já paga esse imposto. Aí nós temos o sistema da Seguridade Social, né, que é um modelo de cotas bismarckiano, né, que constitui aí um processo de contribuições compulsórias, né, ou seguro social, pagas por empregados e empregadores, né, que a gente tem isso na Alemanha, na Bélgica, na França e alguns outros países também, tá? E logo no início tivemos no nosso país, né, quando a gente fala lá quando surgiu aí a Seguridade Social, né, que antigamente só quem tinha direito à saúde era quem pagava essa contribuição antes de existir o SUS. Então a gente tinha isso no nosso país antes de existir o SUS, né? Então, de 1923 a 1988, nós tivemos essas contribuições compulsórias aí do Seguro Social para a gente ter saúde. Hoje nós temos o SUS, mas antes era esse tipo de modelo aí que a gente tinha. E tem o modelo do livre mercado, né, que é o predomínio do desempenho direto e o pagamento de planos de saúde, tá? Então, nos Estados Unidos, né, tem um modelo misto com recursos fiscais para provisão dos grupos seletivos, né? Que, na maioria das vezes, quem não tem plano de saúde nos Estados Unidos, né? Eu já passei até um documentário para vocês sobre isso. Quem não tem plano de saúde nos Estados Unidos faz o quê? Tem que pagar do próprio bolso. Não tem sistema de saúde público lá. Ou fica sem atendimento de saúde. O convênio ainda tem que arcar com tudo, já que você paga o convênio. E se o convênio não pagar, você não tem acesso. E aí fica por isso mesmo. Nos Estados Unidos não tem o nosso sistema, tá? E aí nós temos alguns dados, né, importantes, que são os dados da Organização Mundial de Saúde, que revelam que cerca de 76% da população brasileira depende exclusivamente dos serviços prestados pelo SUS, né? O gasto do governo com saúde no Brasil é de 43%, enquanto que o setor privado é responsável por 57% dos gastos em saúde, tá? Isso é um dado importante, poucas pessoas conhecem, né? Então, entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a participação das fontes públicas no financiamento dos sistemas de saúde universalistas representa, em média, 70% da despesa total. E, no contexto internacional, os países que estruturam sistemas universais apresentam gastos públicos de, no mínimo, 70% dos gastos totais com saúde, como, por exemplo, a Alemanha, né, 76,8%, Canadá, 71,1%, Itália, 77,6%, Holanda, 84,8%, Noruega, 85,5%, Reino Unido, 83,2%, ao passo que nos Estados Unidos, país emblemático, né, do sistema segmentado, o valor é de 48,2%, bem próximo ao gasto público brasileiro. São dados até que deixam a gente assim, né? Nossa, é sério isso? Esses países assim tão desenvolvidos, né? E a gente assim em desenvolvimento, para não dizer subdesenvolvido, né? Então, ainda que a participação do setor privado no setor de saúde seja significativa, o Estado permanece como um ator importante no sistema de saúde, como principal provedor e financiador, responsável pela oferta quase que exclusiva de 75% da população, além de atuar como regulador do setor. Então, nosso país gasta 8,4% do PIB, né, em saúde, ou seja, 837 mil dólares. Isso aqui é em dólar, tá, gente? Em dólar. Então, bota aí 5 vezes mais o valor real. Canadá, 10,1%, ou seja, 3.900 dólares. Estados Unidos, 15,7%, 7.285 dólares. China, 4,3%, né, 233 dólares. Claro que isso
vai mudando de acordo com os anos, tá? E é uma perigosa associação entre a falta de recursos e ineficiência, tá? Então, de tudo, nosso país não é tão ruim assim não, tá? Em serviços de saúde. Então, se faz necessário o aumento dos recursos públicos, além do desenvolvimento simultâneo, tá? De estratégias para melhor eficiência das alocações desses recursos, discutir essas novas fontes de recursos, tá, que permitam aumentar o financiamento público para a saúde, dimensionando melhor os custos, o perfil epidemiológico e os gastos realizados. Quem é que faz isso? A galera do planejamento, a galera que está ali na parte gerencial, tá? E aí tem a gestão, né, em saúde, ela deve priorizar eficácia e eficiência, que a gente já falou sobre isso, e os novos mecanismos de gestão, que é realmente a viabilização do setor, super importante, tá? Que são questões importantes para serem levadas em conta. Então, a concorrência acirrada no setor, principalmente entre a enfermagem, a forte regulamentação, incluindo o Código de Defesa do Consumidor, tá? No cenário atual, dentro de uma economia globalizada, as instituições não aguentarão mais o custo e da falta de qualidade, entre a qualidade da assistência, a qualidade do cuidado, a qualidade do que é prestado e os custos da falta dessa qualidade. Então, a gente tem custos com morbidade e mortalidade elevados, sofrimento dos envolvidos, né? Tanto do profissional quanto ali do familiar, do paciente, custos de retrabalho, que você tem que fazer novamente o que não foi feito. Então, fazer, vamos dizer assim, de novo o que já foi feito, mas não foi feito com qualidade. O custo com produtos e materiais, os custos com processos legais de quaisquer fóruns, o comprometimento da imagem da organização, tá? E a perda, né, dos clientes e do mercado. Tá? Então, aí nós temos as transformações demográficas, que foi a queda da fecundidade, tá? O aumento da expectativa de vida ao nascer e o envelhecimento da nossa população. Né? Ah, mas tem muita gente nascendo. Tem muita gente. Teve uma elevada de natalidade agora na nossa pandemia, né? As pessoas estavam em casa, né? Porém, a gente tem tido um envelhecimento da população, até porque a qualidade de vida melhorou, então essas pessoas estão envelhecendo mais, envelhecendo com maior qualidade, tá? Porém, as pessoas não estão querendo tanto ter filhos, né? Por conta das dificuldades, né? Então, a gente entra aí também em questões sociais, questões que hoje o conhecimento das pessoas é maior, questões que hoje as mulheres ocupam um espaço na sociedade diferente do que era lá atrás, quando as nossas bisavós tinham 17, 18, 20 filhos, né? Então, entram aí muitas questões, muitas transformações que demoraríamos aí muito tempo para discutir sobre isso, tá? E aqui nós temos aí, né, um boom, né, de idosos no nosso país em milhões de habitantes. Então, de 1950 até aí 2020, nós temos aí uma gama, né, uma quantidade de idosos bem significativa. Então, em 50 nós tínhamos 2,1 milhões de habitantes idosos. Em 2020, né, nós temos aí 31,8 milhões de habitantes idosos. Então, olha a diferença, né? E aqui eu coloquei um negocinho aqui bem legal para vocês verem, tá? Que aqui é no hospital, né? Então, esta mudança, tá? No perfil da mortalidade em nosso país, aliada aos outros fatores, né? Tem gerado aumento da utilização do hospital como recurso de saúde. Pois as doenças crônicas, uma vez que a gente eleva, né, a população de idosos, então vamos precisar utilizar mais do serviço, porque conforme vai passando a idade, as pessoas vão precisando mais cuidar da saúde. Então, as doenças crônicas e cardiovasculares necessitam de internações e as causas externas representam grande porcentagem dos atendimentos, tá? Então, a população de 65 anos e mais demanda até 4 vezes mais internações que a média da população. Então, um aumento no custo, né, por conta desse aumento da nossa... Não que não tenha que aumentar a longevidade, né, dessas pessoas. A gente está falando de custos, né? E até porque
Se eu falo de custos na média e alta complexidade maior, é porque a minha atenção primária tem alguma deficiência. Desculpe. Tem alguma deficiência, tá? Nesse processo. Doenças e agravos não transmissíveis também aumentou aí, né? O reaparecimento das enfermidades que faziam parte da agenda antiga, como a dengue. Se bem que a dengue, assim, depois que surgiu a Covid, as pessoas se focaram muito na Covid, mas não significa que a dengue reapareceu. Ela sempre existiu ali, né? As pessoas que, de certa forma, taparam ali o sol com a peneira, né? A tuberculose, né, nunca foi erradicada, nunca deixou de existir, porém, ela reapareceu aí mais fortemente agora. A cólera, né, também reapareceu. O sarampo reapareceu. Então, doenças aí reemergentes, tá? No nosso processo aí. E o surgimento da novíssima agenda, né, representada por enfermidades infecto-contagiosas emergentes, que foi a AIDS, né, que não deixou de existir, porém nós temos tido um aumento significativo de pessoas com HIV, né, as hantaviroses, né, as bactérias ultra resistentes a antibióticos, tá, e os pontos fundamentais a serem considerados para a gestão deste cenário, né, atual aí que nós estamos vivenciando, tá? Então, nós temos aí organizações, né, profissionais, tecnologias, modelo assistencial, custos, participação do cidadão, legislação e equidade. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. São pontos chaves, tá? Então, quando a gente fala de profissionais, tá? Então, as complicações das crônico-degenerativas, associado ao aumento da faixa etária, levam à necessidade mais intensa por recursos tecnológicos. Então, o aparecimento, o reconhecimento de diversos novos profissionais na área da saúde a partir de 1950, psicólogos, biólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, biomédicos, técnicos aí de diversas áreas, fisioterapeutas, nós enfermeiros, médicos que já existentes, que a nossa profissão é mais antiga do que essas novas profissões, né? Então, medicina e enfermagem são mais antigas, né? Mas teve essa questão. Então, um dos maiores problemas, né, para o processo de implantação do SUS aí está na área desses recursos humanos, né? Principalmente no campo de sua preparação, relativos a essa integração do ensino de serviços de qualificação profissional para esses profissionais. E muitas vezes a falta de oportunidade mesmo desse profissional, porque existe gestor ainda que acha que só o médico e o enfermeiro resolve tudo. Não lembra que a gente tem uma equipe multiprofissional para poder trabalhar junto, tá? Então, uma década de recursos humanos, né, de 2006 aí a 2015, nós temos aí alguns marcos, né? Nós tivemos a 7ª reunião regional dos Observatórios de Recursos Humanos de Saúde em Toronto, no ano 2005, né? E aí se falou da escassez, da má distribuição, das condições inadequadas de trabalho, do conhecimento e competências limitados, infelizmente, né? Das estratégias equivocadas de gestão de RH frente às realidades dos serviços e demandas da população, né? Porque quem tá ali na ponta, gente, é que sabe de tudo. Então, muitas vezes o pessoal da RH tá ali, só vê ali, quer resultado, mas não entende que para ter resultado tem que ter um planejamento eficaz, tem que entrar lá, tem que saber. E aí entra o estresse desse funcionário, a infelicidade, a baixa autoestima do trabalhador, porque não consegue atingir a meta, porque não consegue atingir o que o RH precisa, o que o diretor do hospital precisa, o que o gerente de enfermagem pede. E aí ocorre o que? Assistência de saúde insuficiente, uma baixa qualidade do nosso serviço, do serviço que é prestado para essa população, né, que necessita desse processo. E aí, né, os nossos desafios, né, mais uma vez a bolinha de neve, a gente empurrando essa bolinha de neve. Então, o que a gente precisa fazer? Então, alinhar as pessoas às mudanças nos sistemas de saúde, garantir a distribuição equitativa e adequada para esses profissionais, instituir os mecanismos que regulem a migração dos profissionais de saúde e promover a interação entre as instituições de ensino e de serviço de saúde, de modo realmente que esses recursos humanos incorporem, né, os valores
as atitudes, as competências, os modelos de atenção universal, fundamentados aí na qualidade e na nossa equidade, tá, gente? Então, isso precisa funcionar. Isso realmente precisa, a gente precisa ter um conhecimento do que é esse processo de gestão, o quanto que isso é importante para a nossa sociedade, o quanto que isso gera uma gratificação do profissional, uma gratificação do usuário, o quanto que isso gera para o profissional, assim, em termos de saber realmente que o serviço dele tem uma qualidade. Então, o gerenciamento, ele entra nisso, ele entra nesse processo, tá? Para hoje, para nossa aula, a gente vai parar aqui. E na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade aos slides, tá? Então a gente parou aqui no slide número 43, tá? 43, então 44 foi onde eu encerrei. E aí a gente vai falar depois da organização desse trabalho, tá? As ações de saúde capazes de responder efetivamente e eficientemente às necessidades desse cenário. Então a gente vai falar de profissional, de quantidade, de combinação de competência, de distribuição, de capacitação, de condição de trabalho. Isso tudo na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, eu vou estar no AVA respondendo vocês, tá bom, gente? Beijos e até a nossa próxima aula.